Olá, pessoal. Dando início à nossa disciplina de banco de dados no curso de desenvolvedor de aplicativos para mídias digitais, no módulo 1, falaremos sobre noções de banco de dados e SGBD. Por que estudar banco de dados, né? Qual a importância de se estudar esse tema? Vivemos numa sociedade da informação em que essas informações elas precisam ser armazenadas em algum lugar, principalmente em empresas de grande, médio e até de pequeno porte, há um grande fluxo desses dados que eles precisam ser armazenados de forma digital. A tendência é que nos próximos anos essa necessidade aumente ainda mais. Onde é possível encontrar um banco de dados no nosso dia a dia? Hoje em dia, qualquer empresa que faz uso de equipamentos de tecnologia da informação, elas detêm de um sistema, seja sim, dos mais simples aos mais complexos, um sistema de banco de dados, né, para armazenar esses dados dos seus clientes e fornecedores. Dentre eles, né, como por exemplo, a gente consegue observar isso quando a gente vai se hospedar no hotel, nos aplicativos, nas transações bancárias feitas em caixas eletrônicos ou então através dos aplicativos bancários, né? Temos também, quando a gente vai nos supermercados, os caixas eletrônicos, os caixas de supermercados, eles têm um sistema de gerenciamento de banco de dados que faz todo o gerenciamento lá também. E para que tenhamos um sistema de banco de dados, é preciso que envolva 4 componentes, dentre eles os dados, o hardware, o software e os usuários. É preciso que tenha esses componentes para que a gente possa ter um sistema de gerenciamento de banco de dados, que veremos logo a seguir, mais à frente. Então, os dados, eles são armazenados, né, no sistema, são repartidos em um ou mais bancos de dados. Não necessariamente ele utiliza apenas um banco de dados, ele pode utilizar mais de um banco de dados. E esses dados eles podem ser tanto integrado quanto compartilhado. O dado integrado ele pode ser imaginado como sendo uma unificação de diversos arquivos, ele eliminando parcial ou totalmente qualquer redundância. O que seria eliminar redundância, professor? Eliminar redundância é a repetição desses dados, né? No exemplo logo a seguir, abaixo, ele fala que numa empresa tem uma tabela lá, um registro de empregado e de matrícula, que nos dois há um atributo lá, que é uma coluna que chama nome. E aí, se tiver, nesse caso, tendo um sistema de gerenciamento de dados, de banco de dados, né? De maneira que os dados eles estejam integrados, pode haver a, a redundância, né? A repetição desses dados, que nesse caso aqui, ele pode ser minimizado, né? Porque se ele precisar fazer ou consultar o nome do empregado, ele pode ir no registro lá, na pastinha de empregados, né? Eliminando a redundância. Ou também os dados eles podem ser de modo compartilhado, né? Partes individuais de dados podem ser compartilhadas entre diversos usuários. O compartilhamento é uma consequência do fato de um banco de dados ele ser integrado, né? Como, por exemplo, mostra aqui no slide, os registros de um empregado é compartilhado com os usuários do departamento pessoal, do RH. Tá? As pessoas que compõem o departamento de recursos humanos ou de pessoal, eles têm acesso às informações de registro dos usuários, né? Através de login e senha de cada um dos seus funcionários deste departamento, né? E existe também um compartilhamento concorrente, que seria a capacidade de que diversos usuários estejam tendo acesso a um conjunto de banco de dados ao mesmo tempo, né? Eles podem acessar os dados no mesmo instante de tempo. Na parte de hardware, né, consiste
dos volumes em que esses dados eles sejam armazenados, sejam em memórias secundárias, como discos, nos quais pode armazenar o banco de dados. A princípio, quando o banco de dados é muito grande, recomenda-se utilizar totalmente que ele caiba, né, na memória principal do computador, e é necessário que ele seja armazenado em outro software, ou seja, a questão de compatibilidade de hardware, a depender do sistema que o banco de dados ele vai necessitar, é preciso levar em consideração essas configurações de hardware, de memória, de processamento, enfim, de todos esses componentes. Dentre a parte de hardware, né, eles podem ser armazenados onde, professor? No HD, no DVD, CD, pendrive, cartão de memória, HD portátil, dos disquetes, né, se fossem nos anos anteriores, ou o que é mais utilizado hoje em dia, que é nessa segunda figura aí, ele mostra que é na nuvem, né? Esses dados, na maioria das vezes, eles podem ser armazenados na nuvem, devido à sua confiabilidade e segurança também. Já o software está entre a parte do banco de dados físico, né, e os dados propriamente onde eles serão armazenados. Os usuários do sistema vão se encontrar na camada de software, né, chamado de o sistema de gerenciamento de banco de dados. Como, por exemplo, caso queira ler o registro empregado do empregado Smith, né? Ou seja, se eu quiser fazer a consulta do nome de um empregado na empresa, ele vai estar armazenado lá na tabela empregado, tá? Então, aqui é propriamente onde vai ser utilizado o SGBD, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, que é o software, parte de software. Já os usuários, eles podem ser divididos em 3 classes, dentre elas o programador, o usuário final e o administrador de banco de dados. O programador ele é responsável por escrever os programas de aplicações que utilizam banco de dados em uma linguagem de programação. Já o usuário final, ele tem acesso ao banco de dados a partir de um terminal, realiza as operações de consulta ao sistema de banco de dados, né? E o administrador, ele é quem vai fazer o gerenciamento desses dados. São 3 perfis de usuários distintos, em que cada um deles possui suas funções e sua aplicabilidade no sistema, tá? Então, como foi dito, né, o SGBD, que é o Sistema Gerencial de Banco de Dados, ele vai ser responsável por fazer a coleção dos dados e vai interrelacionar em uma camada de software para que possa ser acessada por diversos usuários, né? Garante a separação entre o programa, que é o aplicativo, e os dados. Quais são eles, professor? Como, por exemplo, temos o MySQL, SQL Server, o PostgreSQL, a Oracle, que é uma empresa que disponibiliza esses sistemas de SGBD, que eles podem ser gratuitos ou eles também podem ser pagos, tá? O esquema de um banco de dados, né? Como é que ele funciona? O SGBD, ele provê uma interface bem amigável para o usuário, de tal forma que ele possa incluir, alterar ou consultar os dados de maneira simples, né? A gente aí no desenho, no diagrama, ele mostra que os usuários, eles podem fazer a consulta, né, de aplicações e de programas no SGBD. Além disso, é possível utilizar alguns softwares para processar essas consultas e para acessar os dados armazenados, que eles fazem uso, nesse caso aqui, né, de metadados, e nesses dados que são armazenados, e no banco de dados, que ele vai armazenar e vai processar
nesses dados, tá? Um conceito que é interessante que a gente comente aqui é sobre que um banco de dados ele é composto por metadados e instância de dados, né? O metadados nada mais é do que um dicionário desses dados, né? Eles são as tabelas, as colunas, as relações, as chaves, são esses nomes que ao longo dessa disciplina, para quem não conhece, a gente vai falar um pouco sobre eles e tratar, tá? Como é algo bem específico da área de banco de dados, para algumas pessoas podem ser que seja algo novo, tá? E quando a gente fala de instância, quando a gente fala que a gente vai instanciar um dado, a gente vai fazer o registro dele, né? Propriamente vai fazer aquela manipulação, né? Vai inserir os dados no banco de dados. No metadados, é como se a gente fosse fazer a estrutura de como seria esse banco de dados, de quantas tabelas, de quantas colunas, de quais os relacionamentos, se ele vai ter quantas chaves e quais são as chaves primárias, estrangeiras, tá? A gente vai definir. Já na instância, a gente vai, como se a gente fosse implementar, incluir, né, as informações no banco de dados, realizar o registro. Como, por exemplo, aqui, né, de um sistema, um banco de dados de uma fábrica. Como, por exemplo, uma fábrica, ela pode ter lá o setor de vendas, o setor de produção e o setor de engenharia. Cada um tem suas especificidades e vai tratar e vai armazenar assuntos e abordar temas distintos entre eles, né? E o sistema de gerenciamento de banco de dados é que vai fazer todo esse processamento e gerenciamento a partir de um software que permite o gerenciamento desse banco de dados, que a gente tem os softwares livres e os softwares comerciais, que aí tem o Firebird, o PostgreSQL, o MySQL, o Oracle, o SQL Server, dentre outros, tá? Uns gratuitos e outros pagos. E linkado, né, ao sistema de gerenciamento de banco de dados, a gente vai ter o banco de dados propriamente dito, onde lá terão atributos, as tabelas, as colunas, tá? E os dados propriamente dito armazenados lá, ok? Para isso também, né, a gente vai precisar projetar um banco de dados. No ato do projeto do banco de dados, o que a gente deve se preocupar para projetar? Né? Quais são os itens necessários? Como os dados, a gente tem que pensar como é que esses dados inicialmente eles serão armazenados. Se pensarmos em armazenar em tabelas, quantas tabelas devemos criar? Quais as informações que serão armazenadas em cada uma delas? Quais os tipos de dados, como vocês já viram nas disciplinas anteriores, né? Aquele dado que vai ser armazenado na tabela, ele vai ser do tipo real, vai ser do tipo inteiro, vai ser um caractere, vai ser um string, certo? Tudo isso deve ser levado em consideração quando se vai projetar o banco de dados. A gente existem modelos, né, que a gente utiliza para fazer a projeção, para criar o banco de dados. Dentre eles existem três, que é a modelagem conceitual, a modelagem lógica e a modelagem física. Na modelagem conceitual, a gente vai utilizar como se fosse, a gente faz um esboço, um diagrama do que a gente pretende criar, né? Como é que esse banco de dados ele seria, para fazer um entendimento melhor. Já na modelo, que é a partir do modelo entidade de relacionamento e no diagrama de R, que é a identidade de relacionamento. Já no modelo lógico, é onde a gente iria criar as tabelas, né? Com as suas colunas, os seus atributos, e tudo mais. Já no modelo físico, a gente tem que se preocupar onde é que esses dados serão armazenados, a partir de qual linguagem, tá? Este desenho aí ao lado, onde ele mostra esses fluxogramazinhos e SQL Script que fala aí, vai ser no módulo 6, a gente vai fazer uma atividade prática em que utilizaremos uma ferramenta digital
para que consigamos projetar um banco de dados bem simples, que todo mundo vai conseguir fazer de maneira tranquila, tá? Então, né, no modelo conceitual, né, falando mais aqui com base na literatura, a representação dos dados e as características observadas no ambiente, para o qual se deseja projetar, ou seja, a empresa para a qual o sistema está sendo desenvolvido. Nesta etapa, devemos ignorar as particularidades de implementação. Aqui é mais aquela conversa. Se você é um projetista de banco de dados, você vai conversar geralmente com o dono de uma empresa ou aquela pessoa que deseja criar, e ela vai dizer as necessidades. E com base nessas necessidades é que você vai modelar esse banco de dados, tá? De maneira conceitual. Já no modelo lógico, buscaremos transportar este esquema conceitual em técnicas para que possam ser compreendidas e utilizadas por desenvolvedores e administradores de banco de dados, ou seja, numa linguagem mais técnica. Tá? E o último passo, que é a modelagem física, são as características, onde será pensado, né, as características e especificidades do sistema de gerenciamento de banco de dados e onde é que esses dados serão implementados e armazenados. Tá? No modelo conceitual, né, como eu falei, existe esse modelo chamado de modelo entidade e relacionamento, em que é preciso saber o que seria uma entidade, um relacionamento, um atributo e um atributo identificador, que nada mais são do que uma anotação, seria um diagrama desta entidade, em que, a partir de um problema ou de uma determinada situação, você vai fazer você vai relacionar os componentes. De que forma? É, Conforme o exemplo está aqui. Ó. Por exemplo, este é um exemplo de um modelo, de um diagrama de entidade e relacionamento, tá? Em que a gente temos a entidade funcionário, que é no formato, na simbologia do retângulo. A que trabalha seria o relacionamento e projeto, que seria uma outra entidade, em que, se você for ler aqui, né, funcionário, ele trabalha em um projeto. Essas bolinhas que falam, que tem esses nomes aqui ao lado, seriam seus atributos, tá? Que neste modelo aqui, a gente vai, em que cada funcionário ele possui um nome, um código de funcionário, uma data de nascimento, um código de departamento, tá? Que quem vai delimitar isso vai ser o projetista. Essa bolinha que está fechada, que está preenchida, né? Elas são chamadas de chaves, tá? Quando houver, nesse caso aqui, né? Que é aquele atributo identificador, né? Ou seja, as chaves, que podem ser primárias ou estrangeiras, tá? Então, é possível fazer relacionamentos a partir de cardinalidades, que a gente vai ver um pouquinho também logo mais nas próximas aulas, que é quando a conversa ou as informações elas trafegam no banco de dados de uma maneira apenas exclusiva entre aquelas tabelas ou não, tá? No nosso cronograma e na nossa ementa, a gente não vai muito se atentar nesse modelo conceitual, tá? A gente vai trabalhar mais com o modelo relacional, que é um pouco mais prático, que está mais voltado ao modelo lógico que veremos no módulo 2, tá certo? Mas aqui foi mais para ter uma ideia de como é que seria esse diagrama. É como se fosse um fluxograma em que você desenha, faz as anotações do que mais ou menos, do que deveria ter, né, de dados no nosso banco de dados, por exemplo, tá? A partir do projetista. Né? Já no modelo lógico, que é o que a gente vai mais trabalhar a partir da próxima aula, né? Uma entidade ou um relacionamento do diagrama anterior, ele vai se tornar uma tabela, tá? Por exemplo, aqui a gente pode ter uma tabela chamada departamento, funcionário, projeto, função e trabalho, né? Em que cada uma delas vai possuir atributos que seriam
essas colunas aí que são divididas dentre estes parênteses, né, que tem em departamento. A gente tem COD, DEP, que seria o código do departamento, né, a descrição e a localização. Já em funcionário, código do funcionário, nome, data de nascimento e código do departamento, para fazer esse link entre o funcionário e o departamento, tá? Os nomes aí em vermelho, né? Os nomes em negrito representam as tabelas. Os itens delimitados por parênteses são as colunas de cada tabela. As colunas, elas têm um nome sublinhado quando elas forem formar as chaves primárias, né? Nesse caso aqui, nenhuma está sublinhada, mas por notação, a gente sublinharia quem fosse as chaves, né? Para ser uma chave, que a gente vai ver nas aulas posteriores, ele precisa ter ser único, né? Tipo um CPF aqui no Brasil, ele é único, ou um código em si, né? Uma sequência de números que ela não se repita ao longo da tabela, tá? Então, a gente vai ver isso posteriormente. Nesse primeiro módulo é mais para vocês terem uma noção geral, tá bom? Então, nesta atividade, para esta aula, é proposto através do fórum para que vocês definam com suas palavras, a partir do que foi exposto na aula, o que seriam os modelos e as diferenças, né, entre os modelos conceitual, lógico e físico, né? Isso pode ser feito a partir do material aqui dos slides, vocês revendo e a aula, ou então também, lá na biblioteca da sala, tem 2 livros em PDF que vocês podem reler esses assuntos abordados, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.